Olá, meus amigos. Hoje eu trouxe um artigo aqui para vocês que talvez vocês já tenham até ouvido falar. Esse artigo está mostrando que a cirurgia de retirada do apêndice talvez tenha algumas consequências que antes não se imaginava. Quem é da mesma época que eu, os cirurgiões, os colegas, né, sabe que o quê? O que se dizia? Que o apêndice é um órgão residual, ou seja, um órgão que foi ficando ali do processo de evolução e que a princípio não teria uma função para a gente. Só que, gente, o nosso organismo ele funciona como um todo, nada está ali por acaso e provavelmente o apêndice tem uma função muito maior do que se imaginava antes. Vamos dar uma olhada no que esse artigo está dizendo sobre as alterações da flora e o risco de câncer em quem já operou de apendicite. Vamos dar uma olhada? Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada, clica no joinha que vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então, o apêndice seria um órgão que fica ali preso na região chamada ceco, no intestino grosso. O apêndice, ele é conhecido por quê? Por poder causar apendicite, que seria uma infecção ali e que normalmente vai ser de tratamento cirúrgico. Até falei num outro vídeo, né, por que normalmente é cirúrgico? Porque existem em situações muito específicas a possibilidade de fazer um tratamento clínico. A conduta com relação à retirada do apêndice sempre foi de uma maior agressividade. Por quê? A apendicite ela pode evoluir com uma complicação muito grave, inclusive com perfuração, necrose e até risco de morte. Então, a tendência era de, na dúvida, se operar. É claro que isso foi mudando, né, gente? Hoje a gente tem muito mais acesso a exames de imagem que vão comprovar para a gente ou não se tem uma inflamação, uma infecção e se justifica operar. Só que esse estudo aqui está mostrando o quê? Que uma vez que se retira o apêndice, isso pode levar a algumas alterações na flora intestinal e que podem aumentar até o risco de câncer. Isso leva a gente a pensar mais, né, gente? Nós temos que pensar se justifica ou não a retirada do apêndice. Quantas vezes eu já não ouvi falar, né, tá operando por um motivo, tá lá o apêndice, falar, vamos tirar o apêndice de uma vez para não ter apendicite depois, não gerar uma dúvida no futuro. Será que essa conduta é justificada? Então vamos lá, vamos ver o que esse artigo falou. Os autores do estudo aventaram a possibilidade de que a apendicectomia, ou seja, a retirada do apêndice, aumentaria o risco de câncer de cólon, de câncer de intestino. E para mostrar isso, o que eles fizeram? Vamos fazer um estudo, né, gente? Então eles pegaram as informações da literatura para ver se existia esse risco. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar uma população e ver se as pessoas que retiraram o apêndice têm um maior risco de câncer. Para isso, eles pegaram, então, 129 mil pessoas no acompanhamento durante 20 anos. O que eles observaram? Que uma pessoa que já retirou o apêndice tem 73% mais chance de ter câncer de intestino. E isso é mais frequente nos 2 primeiros anos após a retirada e também na população com mais de 50 anos. Então, quem tira o apêndice numa fase mais tardia teria um risco aumentado. Tendo essas informações, o que eles fizeram? Vamos estudar qual seria o papel da retirada do apêndice no nosso microbioma e no risco de câncer. Para isso que eles fizeram um estudo, então, do microbioma. Eles usaram uma técnica para estudar qual é a composição da flora intestinal das pessoas que já fizeram a retirada do apêndice e pessoas que usaram de controle, ou seja, pessoas que não fizeram essa retirada. Para isso, eles pegaram, então, 314 pessoas, metade pessoas que tinham retirado o apêndice e metade pessoas que não tinham. E fizeram o quê? Esse estudo da flora intestinal. Mas não fizeram uma vez só. Eles fizeram várias vezes, começando com 3 meses e acompanhando até 24 meses. Sabe o que eles notaram? Que a flora intestinal de quem já retirou o apêndice é de fato diferente da pessoa que não tirou o apêndice. Inclusive, houve um aumento de 11 tipos de bactérias e uma diminuição de 14 tipos. E olha que interessante, desses 11 tipos que aumentaram, 7 são espécies de bactérias que estão relacionadas ao câncer. E das 14 que estavam diminuídas, 5 delas são espécies consideradas protetoras contra o câncer. O que isso quer dizer? Bactérias que aumentam o risco e bactérias que diminuem o risco. As bactérias, gente, elas vão fazer vários processos dentro da gente. A gente tem, no nosso intestino principalmente, mas também em outras regiões do corpo, mais bactérias, mais genes de bactérias do que genes nossos. E cada gene tem uma função. O gene ele vai codificar proteínas e vias de metabolização de compostos que podem aumentar ou não o risco de câncer, aumentar o estresse oxidativo. Você já ouviu falar de estresse oxidativo? Tem um vídeo aqui no canal que é excelente, que eu falo sobre isso, mostrando que o estresse oxidativo está relacionado a quê? Envelhecimento precoce,
risco de câncer, risco de morte, entre inúmeros outros problemas. Então, quando a gente tem um aumento de vias que aumenta o estresse oxidativo, a gente aumenta também o risco de câncer. E essas bactérias já foram associadas a câncer de intestino. Uma pessoa que tem câncer de intestino, ela também tem uma alteração de flora. A gente pode pesquisar, inclusive, naquela região peritumoral para ver se tem alguns tipos de bactérias. Então, com isso, com esse acompanhamento, eles mostraram que realmente existia uma tendência para uma flora mais doente que aumentaria o risco de câncer. Mas eles não pararam por aí. Olha que estudo legal. Eles agora foram para um estudo em modelos com ratos. E o que eles fizeram? Retiraram o apêndice e tentaram mostrar se aumentaria ou não o risco de câncer. E não é que mostrou que aumenta sim o risco quando retira o apêndice? Aumenta o risco de câncer? Mas o que será que estava aumentando esse risco de câncer? Olha que interessante, eles entraram agora com antibióticos. Então, com esses antibióticos matando a flora dos ratos, eles mostraram que aí sim não tinha diferença do risco de câncer quando se retira o apêndice e quando não se retira. Então eles mostraram que provavelmente está relacionada à flora intestinal. Então esse estudo fez de várias formas, essa associação entre a retirada do apêndice e o risco de câncer. Então eles pegaram um estudo populacional com 129 mil pessoas durante 20 anos e mostraram essa associação. Eles estudaram o microbioma, estudaram a flora intestinal das pessoas que tiraram o apêndice e que não retiraram o apêndice, mostrando um aumento de certos tipos de bactérias e diminuição de bactérias protetoras. E além disso, estudaram em ratos, retirando o apêndice, mas também matando as bactérias, mostrando que provavelmente o fator associado ao risco de câncer seria a composição da flora. Mas e aí, gente? E agora? Quem já tirou o apêndice? O que vai fazer daí pra frente? Tem que ficar preocupado? Tem que morrer de medo? Não, né, gente? Isso é um estudo que está mostrando essa associação. É claro que a gente tem que ficar de olho aberto, tem que preocupar, tem que olhar, mas não é uma coisa que tem que ficar achando que vai ter câncer só por isso. Aumentar em 73% de risco de câncer, isso não quer dizer que a pessoa vai ter, mas tem que ficar de olho aberto, fazer o exame na época certa, que é o exame de colonoscopia, que é o exame preventivo para risco de câncer. Então esse estudo vai mostrar o quê? Que existe essa associação, mas isso precisa logicamente ser estudado mais vezes, né, gente? Um estudo mostra tendência, mas esse conhecimento tem que ser sedimentado aí de forma mais consistente em outros estudos, sempre estudar mais. Mas a gente tem que ficar de olho aberto e fazer os exames na época certa. Então a gente quis trazer esse artigo para vocês, que é um artigo muito interessante. Vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Agora lembrando, visita lá meu Instagram. Lá no Instagram eu tenho feito caixinhas de perguntas para vocês. Vocês mandam e eu respondo nos stories. Fora isso, no meu site toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre saúde intestinal, te convido a conhecer. E não se esqueça também de se inscrever no meu TikTok, os vídeos lá são um pouquinho diferentes daqui, são vídeos curtinhos, mas te convido a conhecer, que eu sei que você vai gostar muito. Um grande abraço e até a próxima!